Olá, boa noite, pessoal. Ana, Vivian, Adriana. Tem mais alguém, gente, para entrar aqui. Uhum. Tudo bem? Estão ouvindo? Pode escrever no chat, por favor, se estiverem ouvindo. Aguardar um pouquinho, né? O pessoal entrar. Estamos disparando agora um aviso lá no grupo. Tudo bem com vocês? Se quiserem, pode digitar, tá? Oi, Ana, tudo bem? Será que dá para estar ouvindo direitinho? Débora. Tem uma pessoa que está tentando entrar, mas não está conseguindo. Boa noite, quem está entrando agora. Ana, Laila, Débora. Matou em pé de leve 1,5 m. Tudo bem, gente? Estão ouvindo? Oi, sim, estamos sim, boa noite. Ah, que bom, Débora. Tem os pequenininhos aí. Esperar só um pouquinho, a gente está avisando no grupo que a gente está ao vivo para a gente poder conversar. Enquanto isso, vocês podem escrevendo, quem não quiser falar aqui no chat, pode escrever aqui do lado, da onde vocês estão, né? Da onde você está assistindo aqui, ou da onde você, que cidade você é. E se quiser falar aí no microfone, tudo bem. Torres, oi Laila, boa noite. Torres, Rio Grande do Sul, conheço. São Paulo, Vinhedo, Rio de Janeiro. Hum, quem mais? Tem mais gente aí. Deixa eu ver aqui. Rio, Contagem, Minas Gerais. Rio, Flamengo, pertinho, né, Adriana? Tá, tudo bem. E deixa eu ver mais aqui, tem que escrever. Rio de Janeiro também. Tem bastante aí. Tem carioca que é beça, hein? Tá. E vocês, alguém aqui é paciente ou foi ex-aluna ou não? Coloca para mim também. Que aí a gente, enquanto isso, o pessoal vai entrando. Tem mais gente para entrar. Primeiro contato, a Laila, não, Mariane também não, tá. Não. A Francislane fez o cursinho, o workshop, né, do café da manhã anti-inflamatório. Sim. Agora vai existir um outro workshop. Depois, no final, eu vou contar uma novidade para vocês. Vamos lá. Deixa o pessoal dar um tempinho, uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, para a gente ver e a gente conversar aí sobre quem de vocês aqui é portador de uma doença autoimune ou tem endometriose, adenomiose. Alguma de vocês? Coloca aqui para mim. Retocolite. Olha que ultimamente, Ana e Débora, muito retocolite eu tenho atendido. Impressionante. Hashimoto, hipotiroidismo, suspeita de endometriose. Lá, tá. Quem mais? Mais alguém tem? Ou sofre também de verticulite? Tá. Adenomiose, fez esterectomia. Tá. Ok. Dores crônicas.
Alguém tem artrite aqui? Ou alguma dor crônica? Me conta aqui. Se alguém tem alguma dor crônica ou aqueles sintomas, artrose na coluna, tá? Ou aqueles sintomas, como, por exemplo, refluxo, má digestão e intestino irritável. Olha que esses são campeões também, hein? Recuperar dor muscular, tá. Mais dificuldade. Refluxo, gastrite. Adriana, eu falei, esse é campeão. Refluxo, gastrite, intestino irritável. Olha aí, intestino irritável, exatamente. Que nada, Adriana, você vai ver como que dá para desinflamar bem mesmo. Desbiose, muitos gases, sim, essa desbiose tem toda a relação com intestino irritável, com refluxo e com má digestão. Porque todo mundo que tem uma má digestão acaba tendo uma desbiose. Porque a gente, né, uma coisa leva a outra. Intestino irritável, tá. Tá bom. Então, eu acho que eu vou começar, porque senão depois fica muito tarde para a gente, né? Daí o pessoal vai entrando, a gente já avisou lá. Daqui a pouco pode, de repente a gente avisa, né? Você não vem, alguma coisa assim. Bom, então, a gente já viu aqui, se alguém não falou seus sintomas, coloca aqui. Se eu não citei, coloca aí para mim, que aí assim, é importante até a gente colocar aqui. Então, a gente pode dizer o quê? Primeiro, o primeiro contato que vocês falaram, vocês estão conhecendo agora, né? Então, eu sou nutricionista há mais de 30 anos e venho cada vez mais há anos me dedicando a cuidar e a modificar esses sintomas nessas pessoas. Porque tudo começou comigo mesmo, né? Que tinha muitas dores, sabe? Muitas dores. E eu não sentia uma má digestão. Mas eu descobri que essas dores podem ser mudadas com um tratamento dessa digestão. E aí, descobrindo isso, eu comecei a ver que alguns alimentos pioravam e outros alimentos melhoravam. E aí, outros suplementos também poderiam melhorar e largar aquela coisa de viver com anti-inflamatório por causa da dor, porque isso vai acabando com o fígado também. A gente não percebe, porque a gente quer se livrar da dor na hora e não percebe. E daí eu fui descobrindo que essa alimentação anti-inflamatória tratava e fazia com que a pessoa chegasse lá no médico de volta e ele perguntasse: nossa, o que você fez? Vamos reduzir essa medicação, não precisa, porque a pessoa começava a sentir que aquela medicação estava forte demais para ela. E ele ia reduzindo, e ele ia reduzindo. O que era um ganho enorme, porque para o corpo, qualquer remédio é uma droga também. Muitas vezes necessário, porque a gente está sentindo o problema, mas tem sempre o efeito colateral. E a gente acaba tomando outro remédio para o efeito colateral daquele primeiro remédio. Daí vai, né? E a gente fica aumentando aí esse número, essa quantidade, né, de medicações. Quem tem uma autoimune, então, sabe o que eu estou falando, né? Porque a gente vai juntando muitas medicações até que chegue lá no imunobiológico. Eu não sei se aqui alguém já usa esse imunobiológico. E isso tudo, gente, daí assim, você perceber isso, olhar o paciente, ouvir, treinar de ouvir, né, vocês, que pequenos detalhes vão levando a vocês, a gente entender o problema. E não é só olhar assim, o seu problema é no útero. Então, olha, só o útero, esquece o resto.
Ah, o seu problema é tireoide. Então, olha, só tireoide e esquece o resto. Não, a gente não é só uma coisa. Nós somos inteiros, temos todos os órgãos e eles se comunicam. Então, precisa estar tudo funcionando muito bem. Como eu sempre digo, até nas minhas lives, que nosso corpo é uma linha de montagem. É uma coisa, tem que acontecer perfeito, desde a mastigação daquele alimento que a gente coloca, tem que passar perfeitamente pelo estômago, a vesícula tem que estar boa, o fígado tem que estar bom, até chegar no intestino, absorver, e tudo certo. Uma coisinha que saia do lugar já não dá certo. Aí a montagem já não está legal, já não vai ficar legal. Então, a gente é assim, a gente não pode olhar um órgão. Ah, eu tenho a minha autoimune o paciente da doença autoimune, ele tem muito isso que o médico fala assim, o problema dele é no intestino, tudo bem, aí não esquece o resto. E não, né? A gente sabe que a porta aberta vai ficar lá, se ele não cuida e se ele não trata esse intestino, vocês vão entender. Vai ficar tudo lá aberto, vulnerável ao aparecimento de nova doença autoimune. É isso que eu vi nos vários anos de experiência e estudando muito essa parte de uma alimentação anti-inflamatória na melhora do sintoma, tá? Na melhora do sintoma. Lembrando que o pessoal do refluxo e gastrite, tá? Não é aqueles remédios, infelizmente, que o médico passa para a gente e que a gente vai melhorar, porque aquilo ali anestesia aqueles sintomas para você ficar bem, mas tudo está acontecendo lá dentro da mesma maneira e levando à desbiose intestinal, ou seja, o desequilíbrio das bactérias intestinais, porque desce a comida mal digerida, né, do estômago para o intestino, forma gases, aí estufa a barriga e às vezes dá cólica, pode dar prisão de ventre ou pode dar diarreia. Olha aí. Aí está formado todo o processo e que a gente não quer, que é esse processo de desinflamar, né? Então, a gente não quer essa inflamação no nosso corpo. Mas antes de vocês terem tudo isso que vocês me falaram, que aqui, olha, escreveu também que tem dor no corpo, refluxo, gastrite, por incrível que pareça, tudo tem ligação. Síndrome fúngica, vamos tratar isso também. Então, tudo isso que vocês me escreveram tem o início, antes de vocês sentirem tudo isso, gente, antes de tudo, acontecia uma que a gente chama de uma inflamação silenciosa dentro do corpo de cada um, tá? Acontecia isso antes e você não sentia nada. Depois de um tempo, gente, é que aparece. Depois de um tempo, por isso que a gente chama inflamação crônica, sabe? Porque a aguda é aquela, cortei o dedo, ficou empolado vermelho, tá, aquela vermelhidão é inflamação. Inflamou. Eu pisei ali, cortei o pé, inflamou na hora. Essa é inflamação aguda, a gente vê na hora. Essa inflamação crônica, por isso que a gente chama ela de silenciosa, porque ela vai acontecendo devagarzinho, você não sente nada. Nem isso tudo, vocês não tinham nada disso. Daí começa de uma hora para outra, assim, de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Isso vem acontecendo dentro do corpo silenciosamente, até que surja o diagnóstico, tá? Então, a maior causa hoje de todos os problemas de saúde, gente, todos mesmo, tá? É essa tal da inflamação silenciosa. Muitas mulheres estão inflamadas e nem sabem, tá? Mas então é só a mulher que é inflamada, o homem não? Não, os homens também. Mas nós mulheres, né, temos essa parte hormonal nossa, né? Então, às vezes, a mulher já está na menopausa, né? Forçada ou não, ou da época mesmo, e isso parece que acentua mais, dificulta mais. Daí a gente precisa ter um olhar diferente, porque é uma época diferente, né? Houve uma pausa ali em toda a parte hormonal. Então a coisa parece que,
exacerba. A dor, às vezes, piora. A digestão, às vezes, piora. O ganho de peso, né? O inchaço, o cansaço, o desânimo, tudo isso. Tudo isso faz parte de um quadro e que a gente pode melhorar, e é para isso lá que a gente está aqui, tá? Então, ela está falando que isso piora a partir dos 45 anos. Sim, por causa desse climatério e a chegada mais Olha, à frente da menopausa, exatamente, tá? Quem tá aqui? Então, alguns sinais, além desses que eu estou falando, que cada um de vocês escreveu, eu vou falar outros sinais para vocês identificarem até pessoas que vocês conheçam e que têm esse problema, tá? Então, por exemplo, queda de cabelo, unha fraca, pele ressecada. Às vezes a gente acha assim, porque está faltando só vitamina. Não. Às vezes é o intestino que não está absorvendo aquilo que você come. Ou você está comprando até aquele suplemento caro lá na farmácia, que serve para unha, cabelo, né? Pele, e não está absorvendo, está jogando fora. Então, a gente tem que prestar atenção. Outro, azia, gases e refluxo. Azia, gases e refluxo, gente. Muita gente, ultimamente, assim, é muita gente. Olha, que eu trabalho quase todos os dias da semana online, presencial, e eu atendo muita gente com essa queixa. E não é aí, nesse caso, não é depois dos 45, não. Moças de 20 anos já com essa queixa. Olha aí. Outra coisa, humor alterado, libido baixa, ansiedade. Olha, nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Sabiam disso? Que o Brasil é um dos países com mais ansiedade, que mais prescreve medicação para ansiedade? Olha aí. E essa ansiedade tem a ver com que órgão também no nosso corpo? Com o intestino. Então, por quê? Porque lá nós fabricamos os neurotransmissores também. E daí, olha só, o cérebro e o intestino têm ligação. E essa ligação, muitas vezes, cérebro e intestino é responsável por esse intestino irritável. Tá? Vamos ver. Outros sinais de inflamação, muito comum. Estou falando até os mais comuns, tá, gente? Nem estou falando de doença, estou falando sinais assim que, isso é besteira, a pessoa acostumou, não é normal. Acha que é normal, mas não é normal, tá? Olha, acordar cansada, sente muita dor de cabeça, um gosto amargo na boca, sabe? Fala assim, tem gosto de ferro na boca, ó, sinal de inflamação do fígado. Gosto de metal na boca, né? Então, assim, esse cansaço, muita dor de cabeça, enxaqueca, não é uma coisa normal, não é por causa só de estresse, tem relação com a alimentação. Tem relação como está a sua digestão e tem relação como está o seu intestino, tá? Infecções de repetição. Quanta gente tem sinusite, amidalite toda hora, toma antibiótico, toma corticoide para sinusite, tem candidíase de repetição, tem infecção urinária de repetição, né? Quanta gente que a gente conhece tem isso tudo? Isso são sinais de inflamação. Sem contar naquelas dores, sem ser de artrite, não tem artrite, não, nem, às vezes nem artrose diagnosticada. Não é uma fibromialgia, mas a pessoa sente muita dor. Já acorda de manhã, para levantar da cama, toda endurecida, ainda mais nessa época mais fria, fica toda endurecida, aí depois que vai esquentando, vai melhorando. Mas para levantar, é ruim. Às vezes já tem aquela dor embaixo do pé, já anda meio que mancando. Pessoas novas, gente, pessoas novas. Isso tem relação. O que o seu corpo está gritando? Socorro! Quando a gente tem esses sintomas e eles são recorrentes, ou seja, toda hora você está com aquele sintoma, ele está gritando por socorro, o corpo. Só que a gente começa a achar normal. É normal, eu tenho dor de cabeça toda hora, é muito trabalho. É normal a prisão de ventre, é normal eu ter essas dores, né?
acordar assim, é porque minha avó tinha, então é normal. Gente, não é normal, tá? Não é normal. É que a gente está muito intoxicado. A gente está com os órgãos sobrecarregados. Sobrecarregados. E isso eu posso falar para vocês com certeza, porque eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar lá no Instagram, tem uma bolinha chamada depoimentos. E tem várias alunas ali, depoimentos de várias alunas que participaram, desinflamaram e ficaram. Gente, eu não consegui emagrecer nunca, eu já estou na menopausa, eu não consegui emagrecer nunca. Como que pode eu emagreci? Né? Ah, mas eu não posso. Eu tinha dor, passava mais de 6 anos com dor, e daí agora estou sem dor com pouco tempo. Com pouco tempo. Por quê? É uma lógica, gente. Você limpa o corpo daquilo que está inflamando ele através da alimentação. Coloca no corpo as coisas boas, os ativos bons, o corpo responde. Mas não tem jeito de não responder. O corpo responde, tá? E você passa a se sentir melhor e sem aquele inchaço, né? Sem aquele cansaço, fora o diagnóstico que a pessoa já tem e toda aquela medicação, né? Então, gente, essa inflamação, ela é praticamente a junção de três coisas. Três coisas. Primeiro, uma imunidade que não está boa. Ah, mas como assim? Ó, a gente tem que lembrar que o nosso intestino é o maior órgão imunológico. Então, a gente não está com a imunidade boa. Segundo, a gente está com o fígado sobrecarregado. Ah, mas não sinto nada. Você que pensa, mas o fígado está sobrecarregado. Lembra dos sinais que eu falei? Bom, e falta de nutrientes. Ah, mas como assim falta de nutrientes? Pois é, a nossa alimentação, dessa vida corrida que a gente leva, por mais que a gente coma legumes, verduras, a gente está num déficit. Primeiro, às vezes não é porque você não come essas coisas, mas você não absorve essas coisas, porque o seu intestino não está 100% para absorver tudo aquilo que você come. Mas, na maioria das vezes, a gente sabe que a gente tem uma deficiência mesmo na hora de ingerir determinados alimentos. Pela vida corrida, por todo a gente que é mulher tem isso, né? A gente tem casa, tem filho, tem trabalho, e a gente acaba tendo que fazer uma coisa mais rápida e nem sempre a gente tem todos os nutrientes necessários. Porém, ao longo de um tempo, foi o que eu falei para vocês, vai acontecendo tudo silenciosamente no corpo até que uma hora aparece alguma coisa, tá? Bom, então, por que que tudo acontece isso, então? Ah, tá, tudo bem. Imunidade, fígado sobrecarregado, falta de nutrientes. Mas por que que acontece tudo isso? Porque a gente fica alimentando essa inflamação através dos alimentos que são mais inflamatórios para o nosso corpo. Aqueles que mais inflamam o nosso corpo. Aqueles que vão pouco a pouco lá, ó. Eu sempre falo, causa aquele arranhãozinho que a gente não sente nada lá dentro, mas daí a pouco vai surgir alguma coisa, tá? Então, a gente acaba alimentando essa inflamação. E também, ó, lembra, um sinal muito importante. Sabe quando, às vezes, o brinco pode ser até de ouro, tá? O brinco, assim, fica inflamado, a orelha coçando, assim, dá aquela inflamação do nada. O que é isso? Fígado sobrecarregado. Sabe vendo? São pequenos sinais que a gente, assim, no dia a dia, deve ter sido alguma coisa. Não, gente. É lá, é de dentro para fora, por isso que está aparecendo aquilo. Assim como mulheres com acne, né? Aquelas manchas na pele, tudo isso é de dentro para fora. Começa acontecendo tudo silenciosamente ali, de dentro para fora, tá? E é claro, gente, que todo mundo, né? Todo mundo gosta de determinados alimentos. E aqui, né, a gente nunca, não é que você não vá comer determinados alimentos, não existe isso.
Existe substituir. Aprender a fazer de forma diferente. Essa é a grande questão. Aprender a fazer de forma diferente. Ou optar por ter opções diferentes. Fáceis, que você pode fazer em casa rapidinho, pode se organizar, né? Mas a gente tem que melhorar. De alguma maneira, a gente tem que melhorar, tá? Bom, e daí, quando você come alguma coisa, você vai, come o alimento, quando ele chega lá nesse intestino, o que o intestino é? Eu sempre falo assim, o intestino é um muro, né? É uma defesa, né? É uma defesa e é um muro. O que é bom tem que entrar para dentro do meu sangue. O que é ruim tem que ser expelido lá nas fezes. Isso quando o intestino está 100%, é isso aí que ele faz. Ele faz essa seleção. O que é bom tem que entrar para dentro do sangue, o que é ruim joga fora. Mas quando a gente está, inflamado, que a gente chama, ou seja, se a gente já tem endometriose, se a gente sente refluxo, se a gente tem intestino irritável, né? Se a gente tem muitos gases, esse desequilíbrio já, gastrite, né? Adenomiose, diverticulite, ou seja, qualquer ite ou qualquer inflamação ou qualquer Hashimoto, doença autoimune, a gente fica com esse intestino que a gente chama permeável. Ele já não faz essa função. Ele já não sabe direito o que é para botar para o sangue, o que é para jogar fora. E daí começa a entrar para o sangue o que não deveria. É esse o grande problema, gente. Começa a ir para o nosso sangue o que não deveria, o que seria para ser jogado fora. E quando passa para o nosso sangue o que não deveria, vem lá os soldadinhos, que é a nossa imunidade, tentar tirar aquilo dali, né? No que tenta tirar aquilo dali, inflama. E aí, já pensou todo dia acontecendo isso no corpo? A cada hora que a gente come? Então, a cada hora que a gente come, aí acontece isso, né? Então, está perguntando, Adriano, o que é Hashimoto? Foi uma pessoa que está aqui assistindo, tem uma doença autoimune, né? Onde a tireoide é destruída pelos anticorpos, tá? Bom, e aí, por exemplo, se você está inflamado e essa toxina passou para a sua corrente sanguínea, né? E foi lá esses soldadinhos para tentar expulsar, quem são essas toxinas que passam para a corrente sanguínea quando o intestino já não está fazendo o papel dele? Alguém sabe quem são essas toxinas? Pode ser agrotóxico, metais pesados? Pode. Mas, gente, tem algumas proteínas muito inflamatórias, né? Lactose, caseína, o glúten, né? Restos de bactérias, que o nosso intestino é cheio de bactérias, elas nascem e morrem todos os dias. Aquele resto de bactéria é para sair nas fezes. Só que quando o intestino está assim desnorteado, não sabe se é para jogar fora, se é para botar dentro do sangue, ele coloca também esses restinhos de bactéria que seriam para ser eliminados para dentro do sangue. Imagina, daí a reação que isso dá no corpo, né? Então, esses elementos intrusos vão gerar essa inflamação. Intrusos porque eles não eram para estar ali, né? E esse intestino inflamado, ele também não está pronto para absorver. Então, aquele que eu te falei, você vai lá, compra o remedinho, compra o suplemento, compra ali a blogueira fazendo o anúncio, você vai lá, compra, toma, e ele não está sendo absorvido. E daí você não vê tanta melhora, porque não está sendo absorvido. Você está saindo lá, está fazendo o que a gente fala de um cocô caro, né? Porque está saindo nas fezes. Então, gente, essa inflamação, quando se torna assim crônica, começam a aparecer esses sintomas que eu falei, da candidíase, infecção urinária, problemas da tireoide, eczemas também, psoríase, tá? Dermatites, aquela fadiga, aquele cansaço, o inchaço também, né?
azia, refluxo, prisão de ventre, né? Ou intestino solto, desculpa, ou intestino solto, síndrome do intestino irritável, a artrite, as dores crônicas, enxaqueca, né? Enxaqueca. Então, abre porta para doenças autoimunes aparecerem se você já traz na sua genética. E às vezes você nem sabe, ela está ali adormecida, mas simplesmente ela pode ser acordada, né? Acordada por é, essa estilo de vida. Esse estilo de vida pode levar a acordar. E daí, o que eu acho importante, e que vocês estão aqui precisam saber, né? Precisam entender que nada disso existe um remédio mágico e que eu vou melhorar desses meus sintomas. Não existe, gente. Não existe. Existe alguns segredos, sim, né? Para identificar e combater essa inflamação, né? E é isso que que eu me dedico a estudar muito e a aplicar muito. Geralmente é isso, tá? É você saber o que fazer, em que momento fazer e como aplicar. Isso é essencial. Isso faz toda a diferença, tá? Aprender aquele alimento que promove a inflamação e qual é o alimento que tem e que vai melhorar essa inflamação, né? Então, e também outra coisa, você precisa entender como e de que maneira você consegue melhorar. O que eu digo para vocês, eu tenho uma aluna e que ela, na menopausa já, com muitas dores, dizer que não conseguia emagrecer nunca. Simplesmente ela, meio que descrente, eu falei, confia, segue tudo que está ali, se compromete com o que está aprendendo, faz direitinho passo a passo, e em 3 semanas ela já começou a sentir muita mudança. E aí ela falava no grupo e ela animava todo mundo, porque assim, ela já era não, mais velha, né? E tinha esse já, vamos dizer assim, um peso a mais, né? Como eu falei para vocês, que a mulher na menopausa ainda tem toda essa mudança hormonal. E daí ela ficou muito feliz e ela ficou até responsável pelo grupo, porque ela seguiu muito, foi muito comprometida e mergulhou mesmo, mergulhou na alimentação anti-inflamatória. Mergulhou nessa alimentação anti-inflamatória. Mas no desinflame, que depois eu vou apresentar exatamente como é que ele é para vocês, você não faz só uma dieta anti-inflamatória, tem um cardápio por semana, eu vou seguir, pronto. Não. Você precisa tratar o intestino. Eu não estou falando muito de intestino. Você precisa tratar esse intestino. Fazer o que a gente chama da modulação intestinal, que tanta gente fala aí por aí, mas que nada mais é do que o passo a passo. Começa com uma alimentação anti-inflamatória, que aí eu vou dar as diretrizes, como é que é, o exemplo do cardápio, o que você tem que fazer e tudo mais. Mas você tem que tirar, colocar os ativos, depois você tem que repor, né? São os 4 R's. Reinocular, então você passa por todos os 4 R's durante esse período, né? Por quê? Não adianta fazer alimentação anti-inflamatória se eu não trato esse intestino. Porque lembra que eu falei para vocês? Se aquele muro não está perfeito, vai chegar esse alimento, mesmo sendo um alimento bom, mas o meu intestino não vai estar pronto para absorver. E tem que ser tudo igual um maestro, gente, tem que ser uma orquestra perfeita. Tem que funcionar tudo direitinho. E é possível aplicando o passo a passo. Então, esse passo a passo faz parte do nosso programa, onde eu acompanho vocês e passo tudo para vocês na aula ao vivo, não tem gravado. O gravado é só para quem não conseguiu assistir ao vivo, vai olhar o vídeo gravado.
Mas, gente, é ali eu passando isso para você, porque aí ali, você imagina isso? A pessoa levanta a mão e pode tirar sua dúvida na hora. Num curso gravado não é assim. Você tem que esperar, ver lá o grupo, entrar no grupo, deixar a pergunta. Na aula ao vivo, quando a gente faz um curso que é aula ao vivo, a gente levanta a mão e tem a nossa pergunta respondida, né? Então, isso faz muita diferença mesmo, tá? Bom, então, você que está aqui nessa live, tá? O que que você tem que estar aqui, né? Por que que você está aqui? Porque você quer um caminho, né? Um caminho que precisa desinflamar. O caminho que você precisa inativar seus sintomas. Como não é, a não ser alguém que falou assim, é preciso nascer de novo. Não, você precisa do caminho certo. Você precisa da orientação certa, aplicar de forma correta, ter um direcionamento. Isso é o importante. E eu faço isso assim com muito gosto, com muito amor, e é tudo que eu, assim, nesse tempo todo de estudo, aplico. Então, assim, eu sei o que as pessoas, por que as pessoas buscam, né? Ou desinflame, ou busca particular. Porque elas precisam de um caminho e de uma direção. E que eu tenho um método que já validei com centenas de alunas. Basta vocês olharem lá nos depoimentos, tá? Que vocês podem ver perfeitamente isso. Bom, o tempo passa rápido, né, gente? E aí, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Imagina, gente, quando você aplica isso, você aplica o passo a passo, você aplica o método do desinflame, você acordar com energia renovada, né? Sem sentir as dores, animada, né? Porque olha só, tem gente que não, já acorda cansada. Quantas pessoas aqui de vocês? Quantas pessoas me escrevem isso, tá? Então você já acordar bem, acordar animada, livre das dores, não ter aquele intestino chato, nem lembrar, né? Vai no banho, mas não é lembrar daquelas cólicas, daquela dor, ou de diarreia, de prisão de ventre, gente. É uma transformação. E é isso é o mais importante. Essa virada de chave, assim, é o mais importante. Detalhe, tem muitas dúvidas, tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre assim, gente, mas eu não quero emagrecer, eu já sou magra, eu não quero, nem preciso emagrecer. Gente, a tendência, quando você é acompanhada, é diferente de fazer sozinho. Quando você é acompanhada, todas as minhas alunas, elas preenchem um questionário antes de começar. Por quê? Tem que me dizer qual é o diagnóstico que você tem, o que você trata, o remédio que você toma. Isso é muito importante. Isso faz diferença. E lá eu vou estar ao vivo, a pessoa fala comigo. Então é diferente, né? Então, antes de começar a aula, o curso, as pessoas me escrevem. Tudo isso tem que responder o questionário, tá? O suporte fica lá em cima, se a pessoa não responde, fica, você ainda não respondeu, tem que responder, né? Antes de começar, porque eu preciso saber. Eu preciso saber quem é você, o que você sente, o que você toma. Porque isso eu consigo ir direcionando a turma para a necessidade, né? Então, a necessidade de uma é diferente da outra. Mas a alimentação anti-inflamatória, isso é importante dizer, é igual. Por quê? Porque tirar alimentos inflamatórios, todos são inflamatórios para todos, né? Então, o alimento inflamatório é inflamatório para todo mundo. Então, a alimentação é a mesma. O que muda é, mas eu tenho gordura no fígado e eu sou diabética. E além da artrite, eu tenho intestino irritável. Não fermenta. Tudo que eu como estufa. Então, tem diferença, gente, de um para outro. Mas eu quero muito a essa oportunidade e de vocês conhecerem
o que tem no desinflame? Porque lembra que eu falei para vocês que esse grupo, e que pena que as outras pessoas não estão aqui, quem está nesse grupo foi o único grupo, tem vários grupos, tá, gente, para a aula lá do dia 12, né? Que é o evento do Desinflame Já. Esse grupo foi o primeiro grupo de todos. Obrigada a vocês por estarem inscritas. E esse grupo eu falei, poxa, eles foram os primeiros. Eu vou fazer uma coisa diferente. E eu falei que quem fosse aluno do Desinflame, né, desse grupo só, vai ganhar um workshop sobre marcadores inflamatórios no sangue. E gratuitamente, que não faz parte do Desinflame, tá? Vai ser vendido separado, mas quem daqui desse grupo adquirir o Desinflame vai ganhar de graça esse workshop, que é um outro dia fora dos dias do Desinflame, tá? E esse workshop dos marcadores inflamatórios sanguíneos, o que é isso? O que é isso, Carmen? É você saber olhar seu exame de sangue, saber as coisas certas que você tem que pedir para o seu médico pedir lá o exame para você e saber o valor que é bom. Não é o seu médico que vai dizer isso. É você que vai falar assim, não, a Carmen ensinou lá na aula que não é isso não, o valor é esse, mas o médico está falando outro, mas eu sei que está ruim. Isso é importante, porque isso é poder, é conhecimento, é uma coisa que ninguém vai tirar de você. E que você vai fazer para toda a família, você vai ficar prestando atenção nos exames de toda a família, que é isso que acontece, né? Então, isso é importante, e eu estou aqui reforçando a palavra que eu falei, que quem desse grupo, que foi o primeiro grupo, vai receber. Então, por exemplo, olha, desse exame, vamos ver assim, homocisteína, quase ninguém pede isso, mas é importante, é um exame de sangue comum, não é caro, e o plano cobre, tá? Até no SUS você consegue fazer. Daí, ela tem um valor ideal, por quê? Ela indica ela indica problemas futuros de coração, de circulação, cardiovasculares. Então, o valor dele lá, que o médico olha e fala que está tudo bem, é 13. Só que o valor ideal é 8. Então, você vai aprender que a sua homocisteína tem que estar 8. E assim, vários outros, tá, gente? Vários outros marcadores, insulina, ácido úrico, o colesterol alto, o triglicerídeo, quanto é alto, quanto é bom, como é que eu sei se está bom ou não? Será que aquilo o médico está dizendo que eu tenho que tomar remédio que está alto? Tudo isso faz parte do workshop, tá? Que é dos marcadores inflamatórios. Bom, como é que funciona? Então, o que você vai aprender? Isso é importante, gente. O que você vai aprender no Desinflame? São 7 módulos, tá? Em 5 aulas ao vivo, que a gente tem um encontro pelo Zoom, né? Como a gente está tendo aqui. Só que aí tem os slides e tudo mais. Esse material todo de cada aula vocês recebem, fica para vocês. É só baixar, fica para vocês o resto da vida, certo? E aí tem o cardápio da semana, tem as receitas e tudo mais. Então, tudo você consegue. Então, ó, esse módulo 1, você vai entender o processo da inflamação, o que te levou a esse problema de saúde, vai aprender sobre os alimentos anti-inflamatórios, o que você deve, o que você não deve, todas aquelas listas. É muita coisa. A primeira aula, geralmente, é bem longa, porque é muita coisa inicialmente. No módulo 2, você vai aprender por que você não tem alergia, não deu lá no seu exame de sangue alergia, o teu médico falou, você não tem alergia a isso, não. E você sente sintomas. Você vai aprender que existe uma coisa chamada sensibilidade alimentar. Você vai aprender a avaliar esse... Opa, o que aconteceu aqui? Peraí. Você vai aprender a avaliar seus sinais, você vai aprender a ver a sua língua. Sua língua está amarelada, sua língua está branca, sua língua está marcada com dente. Tudo isso a gente aprende, tá? Tudo isso é no módulo 2. No módulo 3, aí, ó, intestino. Daí a gente vai aprender essa saúde intestinal. Tudo que você precisa saber
dessa desbiose, como é que você chegou lá, a síndrome fúngica, a síndrome, o SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, a modulação intestinal, como é que você vai cuidar disso? O passo a passo, gente. E sou eu falando com você. Não é uma coisa que você vai escutar lá e vai estar lá gravado e você fica cheia de dúvidas. Não. Você levanta a mão na aula e você vai tirar a sua dúvida ali na hora, tá? Então, não tem essa coisa de ficar... deixa a dúvida para depois, esquece, faz errado. Não é assim. O módulo 4 é sobre sono. Você vai entender que o seu sono influencia na sua dor, na sua dificuldade de emagrecimento, na sua digestão, na sua memória, no seu cansaço. E vai entender por quê. Por quê? Cada coisinha explicada. Quem me conhece, quem fez, eu esqueci o nome de quem fez o workshop do café da manhã, eu gosto de explicar tudo. É tudo bem explicado. Não sai ninguém sem entender nada, tá? Bom, o módulo 5 é sobre fígado. Olha só quanta coisa. O módulo 5 é sobre fígado. Então, o fígado é o quê? Centro do processo de desintoxicar, né? Então, você vai aprender a cuidar do seu fígado. Quais aqueles metais tóxicos, as sobrecargas que ele tem? O que a gente pode fazer para melhorar? Qual é o chá que eu devo tomar para melhorar esse fígado, tá? Quais são aqueles que a gente chama de xenobióticos, esse nome feio? São os agrotóxicos, são os metais. A gente vai saber aonde tem, o que a gente pode evitar no dia a dia para melhorar o nosso fígado, tá? Gente, é coisa simples, mas que a gente precisa de direção e aplicar de forma correta, tá? O módulo 6 é um módulo interessante, que é o módulo da tireoide. Por quê? Gente, a tireoide, ela tem problema de hipotiroidismo, hipertiroidismo, tem problema de Hashimoto, né? Ela precisa estar com nutrientes equilibrado, para que possa funcionar perfeitamente. Tireoide influencia também no seu cansaço, rachadura no pé, unha fraca, aquela pessoa que não sua muito, tudo isso tá com problema na tireoide. Sabe? Então, a gente precisa, aí a gente vê aquele órgão especificamente, o que eu preciso fazer? De alimento, de chá, tem suplemento? E a gente faz completo, tá? E o módulo 7, que o pessoal ama, é a suplementação. Aí o pessoal vai até com bloco, caderno, porque aí é suplementação para grupos, e aí, porque você não vai preencher aquele formulário antes da aula, antes de começar o curso, daí, com base nesse formulário que você preencheu, vão ser montados os suplementos. Então, às vezes, assim, tem várias pessoas com problemas de intestino, então, para intestino é isso. Porém, a modulação intestinal, todos fazem, independente se o seu problema é de intestino ou não. Meu problema é tireoide. Você vai fazer modulação intestinal. Todo mundo passa por ela, todo mundo, tá? E depois um suplemento ou outro, aí já é. O meu problema é dor. Então o grupo da dor é esse suplemento. Meu problema é gastrite e refluxo. Tá, seu suplemento é esse aqui. Entende? Vai ser tudo assim, é tudo muito bem direcionado, tá, gente? É tudo muito bem direcionado, que é a 5ª turma. Então, assim, é tudo muito bem pensado, muito bem direcionado. Por quê? Porque as pessoas precisam melhorar e elas melhoram. Se você se compromete a fazer corretamente, tá? Você melhora, não tem como, tá? Aí tem umas dúvidas que as pessoas têm muito, tá, gente? E eu acredito vocês e podem escrever se tiver alguma. Quanto tempo dura o curso? Muita gente pergunta, né? A gente chama curso, mas vocês sabem que são aula ao vivo, que eu já falei. Bom, o curso são 5 semanas, né? 5 semanas. Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Além do workshop,
que vocês ganham, quem fizer, né, do grupo A pré-inscrição, ganha também uma aula extra, onde a gente fala de jejum intermitente, que muita gente também não sabe fazer esse jejum intermitente, mas é uma ótima estratégia para desinflamar, tá? Mas não no começo. Por isso que é só a aula bônus, a sexta aula, né? Vamos dizer assim. Bom, então, quanto tempo dura o curso? São 5 semanas, ao vivo, uma vez por semana, durante 5 semanas, e mais aquela aula extra. E depois o workshop é marcado numa outra data, não é dentro do desinflame, é extra, é um bônus extra, tá, gente? Bom, não quero perder peso, como que eu vou fazer? Não posso fazer o desinflame porque eu não quero perder peso. Não. Quando você escrever no questionário que não quer perder peso, eu já vou saber as pessoas que não querem perder peso e elas vão ser indicado um suplemento, sabe? Um suplemento para que ela não perca peso. Isso não tem problema. E também tem magro inflamado, né, gente? Não é só quem tem magro, muito magro inflamado. E aí ele se implementa e com acompanhamento não vai perder o peso, né? Outra pergunta também. Gestantes e lactantes podem fazer? Pode, com acompanhamento pode. Vai escrever lá no questionário. Eu estou amamentando. Eu estou grávida de tantos meses. E eu vou direcionar e saber direitinho, tá? O que fazer. Aí tem muita gente pergunta assim: como é que a doutora vai saber o meu problema de saúde? Simplesmente porque você vai preencher esse questionário, como eu falei. E antes da aula, de começarem as aulas, esse questionário chega até mim e eu consigo saber exatamente qual é o seu problema de saúde e vai ser direcionado ali, tá, gente? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tem. Se eu não conseguir assistir a aula ao vivo, como é que eu faço? E aí eu perdi a aula? Não. A aula é ao vivo, né? E sempre é uma segunda-feira, às 20 horas. Daí, se quem não consegue assistir, ela simplesmente vai ficar gravada lá no Hotmart e a pessoa vai lá e assiste depois. Por quanto tempo? Tem 6 meses pela frente para assistir aquilo. Agora, os PDFs da aula, tudo você baixa para você, para a vida inteira é seu, né? Não tem problema. Então, o que tem de PDFs? Vamos dizer, tudo que for dado na aula explicada, se é aula de fígado, tudo bem, se é aula de aula do intestino, tudo, né? Além dos cardápios, que cada semana tem lá o seu cardápio, tá? Então, quando é que vai começar? Outra dúvida. Nós vamos começar no dia 24 de julho, tá? Tem muita gente de férias que falou, estou de férias, meus filhos estão de férias. 24 de julho é nossa primeira aula. Já está marcado, tá bom? Então, gente, olha só. O que vocês, para a gente fazer um apanhado geral? Eu quero você sem dor, sem esses sintomas, desinflamado, para aplicar em você e na sua família. Porque você vai ser a sementinha que vai espalhar isso, né? E muita gente me fala assim, na minha família toda, mudei toda a alimentação da minha família. Que bacana, né? Que bom que ela conseguiu fazer isso e que ela foi aquela semente ali que caiu para germinar lá na família, né? E o que você vai ter, né? Fazendo a pré-inscrição desse curso que começa dia 24. Um livro digital com receitas anti-inflamatórias. É bem bonito o livro, gente, bem bacana. Um e-book também com os chás mais anti-inflamatórios. Então, ali vão ter todos os chás, como fazer, para que serve, como tomar, tudo direitinho. Isso é uma coisa sua, né? O workshop, como eu já falei, o workshop que é essa aula, né? Esse curso que vai ser para os outros grupos lá, vai ser oferecido e vai ser pago, tá? É só para quem está aqui na live, né? Aqui na live. E um cupom
que vai ser um cupom, o nomezinho do cupom chama VIP, do grupo VIP, né? VIP, letras maiúsculas, tá? Para você aplicar, porque quando você colocar o cupom, você vai ver como que o valor do curso é 1 e quanto vai ser o valor do curso, tá? Para quem está aqui na live, né? Então, gente, como é uma pré-venda, é um número de vagas reduzidos, até porque eu estou dando o workshop de graça, né? Então, é reduzido, vai durar 24 horas, ou se terminarem as vagas amanhã, meio-dia, terminaram as vagas. É pouca coisa, tá, gente? É pouca vaga mesmo. E, simplesmente, aplicando o cupom VIP, ele fica com 12 parcelas de R$ 49,60. Ou seja, é 1 e pouco por dia, para você levantar a mão e tirar dúvida comigo na hora, tá? Ou então, à vista é 497, aí é a critério. Mas tem que colocar o cupom, porque você entrar lá no link, não vai estar esse preço, vai estar o preço cheio. Você botar o VIP, o VIP, aí você cai o cupom, e aí você cai o valor para esse valor que eu estou falando para vocês. 24 horas ou até terminar. Se eu fosse você, não perderia, assim, porque realmente esse valor não vai existir mais, gente. Foi um presente porque vocês foram os primeiros do meu grupo, o primeiro grupo, aquelas pessoas que entraram logo e já tem um tempo, às vezes, né, que vocês entraram. E, então, é para vocês. Para os outros grupos que dia 12 vai acontecer, não vai ter workshop, tá? Não vai ter workshop grátis, e esse foi um presente que eu resolvi fazer para vocês. E nós vamos colocar o link para vocês aqui. Vai estar também lá, depois eu vou colocar, vai estar aqui, e eu vou deixar um telefone do suporte depois no grupo, e vocês, qualquer coisa, qualquer dúvida, falem com esse suporte, tá? Falem com o suporte, que eles conseguem responder tudo para vocês, tirar todas as dúvidas. Não estou conseguindo, como é que eu faço? Ele ajuda tudo para vocês, tá bom? Eles estão colocando aqui agora o cupom. Peraí, deixa eu ver aqui. Alguém falou alguma coisa de homocisteína. Peraí, deixa eu ver aqui. Fiz todos esses exames há pouco tempo, menos homocisteína. Não, escreveu certo, Adriana. A homocisteína está certinho. Gente, vocês têm alguma dúvida? Coloquem aqui para mim se tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui que não está funcionando o negócio. Espera aí, deixa eu ver aqui. Telefone do suporte. Gente, o telefone do suporte está aqui, mas depois a gente coloca o link direto no grupo, que eu acho que é melhor, tá? Porque eles é que vocês podem falar com qualquer hora e eles respondem para vocês. Tem alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida em relação a isso? Em relação agora que a gente falou aqui? Podem perguntar. Aproveitem esses minutinhos finais. Dá uns 5 minutinhos para a gente aproveitar, porque já passou muito rápido, né? Se tiver alguma dúvida, falem, se não... Deixa eu ver. Não? Nenhuma dúvida? Entenderam tudo direitinho? Tem alguém ali para... Maria Maura. Uhum. Maria Maura entrou agora? Será, Maria Maura? Tá, agora está terminando a live. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver. Vai ter o cupom, colocou o cupom? O cupom é o VIP. Ó, VIP, de grupo VIP. É VIP o cupom, tá? Tudo bem, Mariane? Então, gente, ó, 24 horas, então vai ficar valendo que a minha palavra aqui para vocês. Ou se terminar antes, aí tudo bem. A gente avisa se vocês forem fazer, realmente agora não tem mais, tá? Então, assim, obrigada por vocês estarem aqui. Que pena que as outras pessoas não conseguiram vir, né?
Mas, Maria Maura, que não conseguiu ouvir, a gente está no finalzinho, Maria, da live aqui. Mas depois, se você quiser, eu te mando, tá? No privado, a gravação aqui da live para você poder ver tudo direitinho, tá bom? Olha, muito obrigada, boa noite, gente. Fiquem com Deus. Acompanhem lá no Instagram, que vão ter sempre as novidades lá também, hein? E não esqueçam, aproveitem a oportunidade. Deixa eu ver aqui se tem. Opa, deixa eu ver aqui. Ai. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Maria Maura, depois, se quiser, entre em contato com o suporte, tá? E a gente vai mandar para você a live. Ana Maria, quer falar alguma coisa, Ana? Ana? Não? Ah, é o link, ela quer o link. A gente pode mandar até para você, pode. A gente vai botar aqui, mas a gente também pode mandar para ela depois no privado. O suporte vai colocar aí para você, tá bom? Olha, o linkzinho é esse aí. Mas se você precisar, a gente depois manda para você lá, tá? Você entra em contato, a gente manda no privado. Tudo bem, gente? Obrigada aí pela presença, tá? Um abraço para vocês. A gente se encontra aí em breve, hein? Beijo, gente. Tchau.